Boa tarde, minhas borboletas. Boa tarde, minha gente maravilhosa. Hoje é dia 26 de novembro de 2023. Aqui é marcando 1 hora e 1 minuto. Entramos um minutinho atrasado. Sejam todos bem-vindos. Quem já entrou, quem tá chegando. Vou dar alguns recadinhos antes de a gente começar a fazer a nossa live, que é sobre abandono infantil. Quais são os traumas que são causados quando uma criança é abandonada? E aqui o abandono, geralmente a gente fala que é o abandono materno, tá? Porque a criança tem muito mais ligação com a mãe nesses primeiros períodos. Seguinte, a live não fica gravada aqui, tá? Depois só que ela vai lá pro canal Psique da Criança. Aí eu sempre coloco aqui nos stories quando já tiver postado. E se vocês quiserem fazendo perguntas, sintam-se à vontade, vão fazendo perguntas. Quero saber se vocês estão me vendo ou me ouvindo bem. Se tiverem me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para saber que tá tudo certinho aí. E hoje eu também trouxe um livro que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Para indicar que é muito bom, do Donald Winnicott, que é um pediatra e um psicanalista infantil. Bom, o pessoal já tá colocando aqui número 2. Que bom, então, que tá dando tudo certo, que estão me vendo e me ouvindo. Fico feliz. Espero que estejam todos bem. E vamos começar. Abandono infantil. Amanda, abandono infantil pode ser a mesma... Eu só tô abrindo aqui, tá, gente? Só um minutinho. Abandono infantil a gente pode dizer que é a mesma coisa que negligência? Não, porque o abandono infantil, ele também seria uma negligência. Mas a negligência... vamos falar assim, ó. Deixa eu explicar melhor para vocês. O abandono é quando a mãe, simplesmente, ou o pai, deixa aquela criança e vai embora. Essa criança não tem mais a presença desse pai ou dessa mãe. Isso que a gente fala que é abandono. Negligência, os pais podem estar vivendo com essa criança, porém, eles negligenciam, ou seja, não dão suporte às necessidades básicas dessa criança, que seria lazer, alimentação, higiene, educação. Então, isso seria a gente dizer, a pessoa vive, a criança está com a mãe e com o pai, mas ela é negligenciada. E negligência também não é só a negligência de cuidados físicos, mas negligência emocional também, de não dar suporte para essa criança quando ela precisa em relação às questões emocionais dela. Essa coisa que a gente fala assim, a criança tá chorando e tá te contando uma coisa que aconteceu com ela. E geralmente o que algumas pessoas podem fazer hoje não se faz tanto, né? Mas antigamente se fazia bastante. Não precisa chorar, não aconteceu nada. Olha a palavra que você fala, não aconteceu nada. Você diz para a criança, o que aconteceu contigo não tem a menor importância, porque não foi nada. Então, para que tá chorando? Quase como se a gente falasse assim para a criança. Imagina um adulto te contando algo. Eu sempre gosto de contextualizar para um adulto para a gente tentar assim pensar como isso pode ser ruim mesmo, como isso soa ruim. Um adulto chega para ti chorando, desesperado, porque tá triste ou tá com raiva porque aconteceu alguma coisa e tá te contando, e daí tu começa a falar para ele: "Ai, para de chorar, não é nada isso. Olha, tu pode fazer de outro jeito, tudo bem". Às vezes a pessoa só quer que tu escute ela, sabe? E não que vá lá dar uma lição de moral e dizer que não é nada. A Joyce aqui falou, é tipo quando uma criança mora sempre com a mãe um ano inteiro e ela mora com o pai? Não entendi muito bem essa tua pergunta, Joyce. Quando a criança mora sempre com a mãe, aí depois ela vai morar um ano inteiro com o pai? Não seria, não vou colocar aqui como abandono, porque daí assim, ó, o abandono também seria assim, ó, a mãe some ou o pai some. Entende? Ele não tem contato. Vamos dizer, a criança morou com a mãe durante um período, mas ela tem contato por telefone, ela faz videochamada, o pai faz visita, ele, na verdade, desculpa. Ele faz videochamada, faz visita, tem esse período que a criança fica 15 dias, fica com ele,
e daí volta para casa, tá? E também assim, mas daí ele morou comigo durante toda a vida e daí depois foi morar 1 ano com o pai. Não tem problema, isso também não. A gente não vai colocar como abandono porque a mãe continua em contato com essa criança. Abandono é tipo assim, a mãe ou o pai foram embora. Essa criança ela não tem mais convívio com essa pessoa. Ela não tem mais essa figura parental perto dela. Mas aqui vou falar uma coisa para vocês. Isso, está morando com o pai por 1 ano. Não, Joyce, porque vamos dizer que é o teu filho, tá? Ele morou contigo a vida inteira e ele vai morar 1 ano lá com o pai. Vamos dizer, o pai mora em outro estado, ou mora em outro país, alguma coisa do tipo. Porém, você está sempre em contato com a criança. Você não perde esse contato, você fala com ela pelo telefone, você fala com ela por videochamada. Então, não, isso não se trataria como abandono, tá? Abandono seria assim. Abandono também seria se fosse assim, se a mãe de repente, sabe aqueles casos que a gente vê que a criança, eles encontram a criança, às vezes, a criança foi achada num lixão, a criança foi achada no meio da rua, a criança tava, sei lá, num terminal de ônibus. Aqui não, né? Mas na cidade aqui vizinha já aconteceu isso, de deixarem uma criança, um bebezinho, num terminal de ônibus. Aí tu tá abandonando. Muitas vezes os pais abandonam assim, ou pensando porque alguém vai encontrar e vai cuidar melhor, ou muitas vezes essas mães são mulheres que vivem na rua e às vezes estão sob efeito de droga, estão sobre alguma situação desse tipo. Então, quando a criança nasce, elas não sabem o que vão fazer. Né? E tem abandono de quem vai embora realmente com a consciência, sabendo o que fez e abandona. Tá? O Donald Winnicott, aqui que eu vou mostrar para vocês depois do livro, ele trabalhou durante muitos anos mesmo, com crianças que eram órfãos, e elas órfãos da guerra. Então elas perderam pai e mãe durante o período da guerra. Então essas crianças eram colocadas em um abrigo, numa instituição, e essa instituição, ela dava todo o suporte físico para a criança. Físico como, Amanda? Comida, higiene, lugar para dormir, local para brincar, tudo isso. Porém, não dava o suporte emocional. Porque imagina, às vezes era 1 ou 2 enfermeiras para 25, 30 crianças. É muito difícil tu conseguir dar um suporte emocional eficiente para cada uma dessas crianças, tá? Então, gente, quais são os males causados pelo abandono infantil? Primeiro, isso para criança lá. Dificuldade de concentração, ela tem muita dificuldade na aprendizagem, em organização, e algumas apresentam, não são todas, vai depender da criança e como que foi esse período do abandono para ela, padrões de agressividade consigo mesma, ou seja, ela vai se machucar, mas também vai ter padrão de agressividade com os outros, ou seja, também vai tratar de forma hostil e agressiva as outras pessoas, além dela. Essas crianças que sofrem carência afetiva demonstram extrema insegurança. Porque, gente, o que dá segurança para uma criança? Ela ter o amor do pai, da mãe, mas principalmente ela ter esse amor, esse suporte da mãe. Mas daí parece que a mãe fica sobrecarregada. Gente, o que acontece é que a mãe é que dá vida ali para a criança, tá? Então ela tá numa ligação intensa com esse bebê desde o período da gestação. Essa criança necessita da mãe. Se ela não tiver a mãe ou não tiver alguém que substitua essa mãe, e não precisa ser a mãe biológica, o que vai acontecer? Ela não vai sobreviver. Vamos pensar o reino animal. Uma leoa pariu 3 filhotinhos, tá? E aí ela ficou com 2 e ela simplesmente abandonou, deixou. Acho que tem até um documentário sobre isso. Simplesmente deixou o filhote.
Esse filhote vai sobreviver? Não, ele não vai sobreviver de forma alguma, é impossível, porque ele depende dessa mãe para sobreviver, para a sobrevivência. Então, essas crianças que sofriam com a carência afetiva demonstravam extrema insegurança, e isso porque as mães respondem e estão disponíveis quando os filhos são bebês. Como assim, Amanda? Quando a criança tá lá bem pequenininha, vamos dizer, ela tem 20 dias de vida, um negocinho assim, né, um pacotinho. Quando essa criança chora, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? As mães vão pegar essa criança, a mãe vai pegar essa criança, ou vai dar de mamar, ou vai trocar, ou vai dar banho, ou vai aconchegar. Ele vai sentir o cheiro da mãe e ele vai se acalmar. Essa é a segurança que a criança vai ter por estar perto da mãe. Então, se ela é abandonada, o que acontece? Ela não tem essa segurança, ela não tem esse suporte. Sempre lembrando, gente, aqui eu não tô falando para vocês que tem que ser a mãe biológica, tá? Não precisa ser a mãe biológica, porque muitas vezes vamos dizer, a criança... Ah, mas então a criança que foi colocada para adoção, o que acontece, Amanda? Não tem problema, porque ela vai ser adotada por uma outra família, onde tem alguém que está fazendo essa função de pai e tem alguém que está fazendo essa função de mãe, tá? Por isso que muitas vezes, principalmente nessa época ali que eu falei para vocês do Winnicott, que as crianças ficavam órfãos de guerra, o que aconteceu? Eles tentavam colocar essas crianças em uma... Hoje ainda fazem isso, né? Tentam colocar ela num lar temporário, como se fosse. Não sei como é que eles chamam, mas acho que é isso, lar temporário. Aí o que acontece? Essa criança fica tendo esse modelo de família, fica tendo esse modelo de pai e de mãe. Mesmo que depois ela vai ser adotada por outra pessoa. Ou às vezes é adotada pela própria família. Muitas vezes isso acontece. Então, esse cuidado no início da vida é importante para a criança se sentir segura e amada. Então, vamos dizer, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? De um paciente. A mãe abandonou ele quando ele tinha 2 anos. Ah, como assim abandonou? Abandonou no sentido que ela levou a criança para casa de uma outra pessoa, da avó, e deixou ele lá. E essa mãe sumiu durante esse período e só retornou quando essa criança tinha 6 anos. Porém, antes desse período de abandono que a mãe deixou essa criança, o que aconteceu? A mãe, quando a criança tinha entre 4 meses e 1 ano e meio, mais ou menos, ela deixava a criança sozinha em casa, porque ela trabalhava de noite. Então, ela saía para trabalhar e deixava a criança sozinha. Então, se essa criança chorasse nesse período, se essa criança tivesse qualquer dificuldade, qualquer problema durante aquele período que a mãe tinha deixado ela sozinha, o que ia acontecer, gente? A criança ia ficar lá chorando, ia ficar suja, ia ficar com fome, não ia ter ninguém para amparar ela. E aí, durante esses 4 meses, gente, isso que eu tô contando para vocês é uma história real, tá? Isso aconteceu com uma pessoa de verdade, não é um filme, não é uma história inventada, isso é um caso real. Depois quando essa criança completou 2 anos, aí ela decidiu levar para casa da avó, para a mãe dela. Mas ela passou durante os 2 anos até os 6 anos longe dessa criança, ou seja, ela não teve contato com ele. Só que quando ela retornou e pegou essa criança novamente, ela começou a criar um laço que era um laço que a gente falaria até doentio. Por quê? Ela fez essa criança ficar extremamente debaixo do controle dela. Não sei se por motivos de culpa, não sei se por motivos de que ela se arrependeu do que tinha feito,
Isso não vem ao caso, até porque não era a mãe da pessoa que estava comigo, mas sim a pessoa que tinha acontecido isso. Então, o que acontece? Essa pessoa ficou tão ligada com essa mãe, que ele não conseguia ter relacionamento mais nenhum com outra mulher, porque a mãe queria que esse filho fizesse dela o lugar que seria de uma outra mulher. Entende? Quase como acontece quando a mãe quer que o filho ocupe o lugar do pai. E às vezes pode colocar o filho contra o pai. E assim foi acontecendo ali na história ali da vida dele. Claro que depois de um tempo tudo foi voltando ao normal, ele foi conseguindo lidar com essas questões, principalmente lidar com as questões da mãe dele, porque eram muitas situações do passado, da infância dele, que machucavam, claro, e a criança vai sim lembrando dessas coisas. Porque lá, vamos dizer, a criança tá com 8 meses, tá? E daí ela tá lá sozinha em casa. Tá no berço, deixei dormindo. Ela começa a chorar. Porque ela fez cocô. Ela começa a chorar. Aí ela vai chorar, ela vai chorar, ela vai chorar, e ela vai chorar até se cansar. Depois ela vai acabar dormindo. Mas o que isso vai registrando lá no cérebro dela? Bom, eu não tenho ninguém que vá me dar suporte, vá me dar apoio ou vá me amparar nesse momento. Ou seja, eu estou sozinha. Entende por que quando cresce fica muito difícil dessa criança ter alguma confiança em outra pessoa? Porque lá, gente, lá na frente, lá no início da vida dela, já foi demonstrado isso para ela. Você não pode confiar em ninguém. Você tá chorando e vai continuar chorando e ninguém vai te amparar. Por isso que muitas vezes é incômodo o choro da criança. É incômodo o choro da criança. Mas o fato de você estar com ela mas ela continua chorando. Tudo bem, mas você tá com ela. Você pode fazer alguma coisa para tentar distrair. Ela é pequenininha. O Matheus, uma vez, isso é uma história, contar uma história minha. Peraí, gente. O Matheus, uma vez, ele tinha 3 meses e ele tava chorando demais. Demais, gente. Ele não parava de chorar. E eu tava assim, já ficando enlouquecida. Eu falei, meu Deus, o que essa criança tem? Será que alguma coisa tá doendo? Será que troquei fralda, dei banho, dei comida, gente? Nada, nada, nada. Aí eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Peguei o sling, amarrei o sling, coloquei ele dentro e fui dar uma volta. Ele saiu chorando. Sim, continuou chorando. Mas com o passar do tempo que eu comecei a andar na rua, eu falei, bom, eu vou dar uma volta, vou ver o que eu posso fazer pra ver se ele se acalma. Ele pegou no sono, dormiu daí. Aí eu voltei pra casa, consegui colocar ele no berço, foi ótimo. Mas assim, eu dentro de casa eu já tava ficando agoniada porque eu não sabia o que fazer. E muitas vezes a gente tem que pegar, mas eu tenho que sair com a criança. Gente, de vez em quando tem. Sabe? Principalmente quando dá aquela hora que a gente chama a hora da bruxa, assim, finalzinho de tarde. Quase sempre que acontecia isso, eu levava o Matheus e saía. Quase. Porque era assim, era só sair com ele na rua que ele já se acalmava, ele já dormia. Então já era de praxe fazer isso. Bom, gente, o que é a mãe suficientemente boa, que também é do nosso Winnicott aqui, ele que fala dessa mãe suficientemente boa, não é uma mãe perfeita, ele nunca falou isso, e ele nem quer que as mães sejam perfeitas, porque não existe essa perfeição. E a relação com o abandono infantil. Então, a figura materna é aquela que frustra ao mostrar que nem todos os seus desejos serão atendidos imediatamente. Ou seja, chega um certo período que a criança não vai ser atendida prontamente. Ela vai chorar, a mãe pode dizer, eu já vou, eu tô ocupada, não vou agora, espera um pouco. Ou tô fazendo alguma coisa, já vou te pegar. A criança continua chorando? Vai continuar, porque ela tá frustrada, ela queria que você largasse tudo naquela hora e fosse pegar ela. Mas não vai acontecer isso. Então, mas ela também introduz
o bebê em situações que é um momento de esperar um limite. Ou seja, ela, além de frustrar essa criança, ela faz esse bebê estar gradativamente nesse processo de espera. Ou seja, de ele entender que tem limites. Então, aqui você vai esperar 2 minutinhos. Eu já vou te pegar. Depois vai esperar 3. Depois vai esperar 5. A mãe tá mexendo com alguma coisa no fogo. Aí a criança chama a mãe. Você espera um pouco que eu já vou te pegar. Você pode verbalizar isso para a criança. Você não precisa sair correndo, a não ser, claro, que a criança tenha se machucado, alguma coisa tenha acontecido, tá? Mas você tem que ter esse balanço. É isso que ele fala da mãe suficientemente boa. É aquela que frustra, mas aquela que vai mostrando para a criança, olha, tem os limites, tem a espera, tem o momento certo. Então não é assim, chorei e ganhei. É pro bebezinho recém-nascido. Porque ele tá ali, ele precisa essa sobrevivência dele. Mas quando a criança vai crescendo, não é mais assim. Gente, tá tudo bem até aqui? Falei, nem engoli saliva. Então, o primeiro contato da criança é com a mãe. Por isso que eu digo pra vocês que é tão importante a mãe. Porque é o primeiro contato que ela tem. Quando a criança sai, assim, seja cesariana, seja parto normal, que a criança sai da barriga da mãe, o que acontece? Ela já vai direto pro colo da mãe. O que faz? O cheiro da mãe, a voz da mãe, a respiração da mãe, o batimento cardíaco da mãe. Tudo isso vai fazer ela ficar segura novamente. Mesmo que eu saí nesse mundo, né? Tá aqui tudo isso diferente, porém, ao ir pro colo da mãe, ela sente essa segurança por esses fatores aí. Primeiro contato da criança com a mãe, principalmente no período da amamentação. Aqui ele traz bastante a questão da amamentação, que é uma sensação de quê que a criança tem quando ela é amamentada? De prazer, de satisfação, né? Então a criança, quando tá lá sendo amamentada, isso é o auge, assim, para ela. Ela tá realizada, ela tá satisfeita, o desejo dela foi atendido. Caso esse contato seja negado ou ausente, né, para a criança, dependendo do nível de gravidade, aqui, gente, também depende do nível de gravidade, tá? Gera traumas para a vida adulta. Como assim depende do nível de gravidade, Amanda? Assim, vou falar aqui do livro para vocês, então. Esse livro aqui, ó, do Winnicott, ó, Privação e Delinquência. Esse livro, ele escreveu para falar sobre as crianças que eram privadas, que não tinham contato ou que eram abandonadas pela mãe, aqui pela mãe, e o que acontecia com elas. Como essa privação poderia se tornar uma delinquência quando elas fossem mais velhas. Então aqui ele fala, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando a fotinho pra vocês, tá, gente? Vou deixar aqui, ó, Privação e Delinquência. É Martins Fontes, eu acho. É bem facinho de encontrar esse livro. Então, o que acontecia? Dependendo do grau que essa criança ficasse longe dessa mãe, vamos dizer, a criança nasceu e foi adotada por uma outra pessoa, não tá com a mãe biológica, mas ela tem uma pessoa que faz essa função materna. Tá tudo certo? Ela não teve perda nenhuma, tá? Então não tem problema. Gente, vocês acreditam que agora se eu fizer dois negocinhos assim, assim com o dedo, ele estoura essas coisinhas aqui atrás, não sei se vocês viram. Mas tá, faz parte. Esses foguinhos de artifício. Então, o que acontece? Quando a criança tá lá e ficou com a mãe, por exemplo, desse caso que eu contei pra vocês, ficou com essa mãe até 2 anos e depois a mãe abandonou, essa criança com certeza, como aconteceu com ele, demonstrou e trouxe traumas para a vida adulta. Ou seja, ele tem um apego tão forte com a mãe que ele não consegue se relacionar com outras mulheres.
Sabe aquela questão assim que o filho fica fiel a uma mulher? E quem é essa mulher? É a mãe. É a única que ele não vai querer trair. Como se fosse mais ou menos isso, tá, gente? Então era essa questão que tinha nessa relação dessa mãe e desse filho. Aí vamos dizer, a mãe ficou com a criança até uns 5, 6 anos de idade. E depois aconteceu alguma coisa. A mãe foi embora. Vamos dizer. Ah, mas se por acaso, Amanda, a mãe falecer. Bom, aí esse vai ser um processo que você não vai estar dizendo assim, ó, não existe a tua mãe porque ela não está aqui, ela foi embora. Até porque não dá pra gente falar dessa forma. Mas você vai mantendo viva essa mãe, mesmo se ela faleceu e se ela teve esse período com a criança, mostrando foto, mostrando vídeo, mas também com alguém que faça essa função materna, tá? Porque daí ela vai começando, não que vai ser substituível, gente, porque mãe é mãe, mas a questão é que a criança vai começando a ter uma ligação emocional também com essa figura materna, mesmo não sendo a mãe biológica. Porém, ela vai começar a entender que a mãe não foi embora porque simplesmente ela foi embora, mas porque algo aconteceu. Você vai explicando para a criança. E você vai deixando essa memória dessa mãe sempre viva, tá? Então, quando acontece isso, geralmente se faz dessa forma. Agora, a mãe abandonou e nunca mais nunca mais voltou, né? Nunca mais veio buscar. Fica muito difícil para tu tá explicando para a criança, olha, tua mãe não te quis mais. Não tem como a gente falar isso para uma criança, né? E nem pode falar isso para criança, gente. Mas quando a mãe vai embora, essa criança vai começar a apresentar comportamentos e eu já vou mostrar aqui para vocês os principais traumas do abandono infantil que vai gerando na criança. E a criança vai perdendo esse vínculo e se não tiver outra pessoa que faça esse papel materno, aí sim vai ficando cada vez mais, vai traumatizando cada vez mais, tá? Então, aqui, os principais traumas do abandono infantil. O primeiro, alteração brusca ou exagerada de comportamento. Essa criança muda da água para o vinho. O que ela era antes, ela não é mais. E a pessoa começa a pensar, o que está acontecendo, né? Por que a criança está tendo esse comportamento? Muitas vezes começa a perceber esse comportamento, mas não está fazendo uma ligação que pode ter sido por um abandono ou por uma rejeição. Mais pra frente, gente, na infância, tá. A criança muda de forma exagerada o seu comportamento. Agitação, inquietude e dificuldade em manter a atenção. Lembra que eu falei lá que essa criança tem dificuldade de concentração, de aprendizagem, de organização? Isso tudo também vai recaindo na parte cognitiva dela, na aprendizagem. Comportamentos agressivos. A agressividade exagerada pode ser sinal que a criança não está conseguindo lidar com alguma situação ou alguma emoção. E muitas vezes o que vai acontecendo? A gente pensa que a criança está agindo de forma agressiva, porque aconteceu alguma coisa e ela viu, de repente, pode ter visto também alguém agir de forma agressiva, mas vamos dizer que ninguém age de forma agressiva. Mas ela teve um histórico lá que a mãe deixou ela, abandonou ela e nunca mais voltou. Como eu também já, não foi um caso meu, mas é um caso próximo, da mãe que deixou a menina em casa com 8 anos, 7, 8 anos, mais ou menos. Falou, eu vou no mercado e depois eu volto te buscar. Hoje, essa mulher está com quase 40 anos e a mãe dela simplesmente nunca voltou. Isso é o abandono. A Soraya, que antes de eu continuar,
E no caso do abandono paterno, depois encontrar um padrasto indiferente. Depende como essa mãe vai lidar com essa questão, tá? Porque muitas vezes as mães vão assim, ou continuam com a pessoa ou não continuam. Mas assim, esse pai, vamos dizer, ele não tem mais contato nenhum com essa criança vai sim ter consequências lá na frente pelo fato de não ter esse pai, e se esse padrasto age de maneira indiferente, não dá atenção, não dá apoio, não dá suporte, sim, isso vai se agravando, tá? Porque mesmo que o pai foi embora quando tinha 3 meses, aí eu me casei com uma outra pessoa. Porém, essa outra pessoa que eu casei, ela não dá nenhum suporte, nem emocional, nem físico para o meu filho. Essa criança vai continuar com essa ferida aberta, a não ser que alguém da família, fora esse padrasto, uma figura masculina, ou faça esse papel paterno. Por exemplo, teu pai. Teu pai tem muito contato com a criança, tá? Então, ele faz um papel quase de pai pro teu filho. Aí tá tudo bem. Não, nem o nome no registro. Então, na verdade, foi embora desde muito cedo. A criança não teve nunca nem contato com ele. Então, os outros contatos que ela vai tendo com as outras figuras masculinas, com as outras figuras paternas, ela vai fazendo uma relação de como é, uma ligação de como é essa relação. Existe alguma faixa etária específica para essa mudança de comportamento acontecer? Olha, geralmente ali, se a criança tá com 2, 3, não tem uma idade específica, tá? Mas ela pode mudar em qualquer idade. Também, adolescente muda, tá? Então, o que acontece? Às vezes o pai foi embora e a criança, o filho já era adolescente. Aí ele também pode mudar o comportamento. E a gente às vezes pode pensar, porque ele tá na fase da adolescência, então ele tá ficando assim porque tá crescendo. E às vezes é a questão do pai ter ido embora, ou da mãe ter ido embora, ou do pai, né, ter ido embora, tá? Mas aqui a gente falando mais se fosse a mãe ir embora. Deixa eu ver se tem. Tá. Falei de comportamentos agressivos. O outro é regressão de alguma fase do desenvolvimento. Muito comum quando a criança se sente insegura. Por isso que quando uma mãe engravida novamente e vai ter um irmãozinho novo, essa criança pode regredir. Regredir como, Amanda? Ela simplesmente não tomava mamadeira. Já tem 5 anos, 4 anos, por exemplo. E agora ela quer tomar mamadeira. Quando ela vê o bebezinho tomando mamadeira, ela quer tomar mamadeira. Ela regride na fase do desenvolvimento. Para quê? Para ela não perder essa atenção. Ela quer voltar a ser essa criança porque ela quer voltar a ser esse bebê porque ela entende que o bebê recebe a atenção e recebe o que ele quer. Lembra no sentido de quando a criança está chorando, a mãe vai lá, atende, e daí é diferente com o irmão, porque agora o irmão está sendo frustrado, ou seja, ele não pode fazer tudo o que ele quer. O outro é problemas escolares, porque a gente falou ali da parte cognitiva da aprendizagem, então com certeza essa criança vai ter problema na escola. Não só de aprendizagem, mas pode ser de briga, de outras situações que venham a acontecer na escola, tá? E saúde prejudicada. Principalmente quando não há uma causa biológica, ou seja, não tem um sintoma físico. Na verdade, minto. Tem um sintoma físico, tá? Ela tem um sintoma, porém, quando vai lá fazer os exames, olha, mas tá tudo bem? Ela tá com dor de cabeça ou tá com dor de barriga. Olha, fez os exames, fez tudo o que precisava, tá tudo certo, não tem nada de errado. Ela tá bem de saúde. Então, o que tá acontecendo? É aquilo que as crianças não conseguem verbalizar, aparece como sintoma ou comportamental ou como sintoma físico.
Lembra que eu falei da alteração de comportamento? Então, é um sintoma comportamental, tá? Aqui, vou contar outro caso para vocês. O caso que era o menino via o pai, aí o pai sumia. Aí o pai voltava. Aí depois ele sumia mais 2 meses. Aí voltava, sumia 3 e ficava fazendo isso. Essa criança começou a desenvolver, sim, uma agressividade. E o que foi acontecendo? Ela não conseguia mudar, não foi mudando. Por quê? Porque ela não tinha outro exemplo e outra função paterna que tivesse ali fazendo esse papel. Porque o pai dessa mãe, da mãe dessa criança, ele também era extremamente agressivo. Então ele já tinha essa alteração de comportamento pela falta do pai, e ele também continuava com o comportamento porque o avô, que poderia fazer esse papel, era extremamente agressivo. Então, sabe quando a criança não tem para onde olhar, ela não sabe para onde ir, porque não tem exemplo dentro de casa? Aí fica bem difícil para a criança conseguir reverter essa situação, a não ser que a mãe procure ajuda e que algumas coisas sejam modificadas dentro do ambiente familiar, tá? Porque assim, gente, também vou falar para vocês, não adianta a pessoa ir lá, vamos dizer, e fazer lá a análise, levar a criança para fazer análise, a criança tá fazendo já há 1 ano, tá? E aí o pai ou a mãe chega e fala assim, olha, mas não tá mudando nada, não tá mudando nada. E aí a gente pergunta, mas agora tu me responde uma coisa, como que tá sendo dentro de casa? Muitas vezes os pais vão dizer que tá tudo diferente, que eles estão fazendo algo diferente. Muitas vezes eles não falam na frente um do outro, mas pode acontecer do ou pai ou a mãe falar depois que tem algo que não está mudando dentro de casa. Como eu já tive casos assim, quando estavam os dois juntos, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Mas a hora que cada um, quando eles se separaram assim, cada um foi falar comigo em momentos separados, ele trouxe que as coisas não tinham mudado, que nada tinha sido modificado dentro de casa. Eu falei, bom, aí como que vocês querem alguma mudança também no comportamento da criança? Porque aqui dentro a gente está fazendo trabalho com ela para ela modificar o comportamento. Mas em casa tem que ser igual, senão não vai mudar, gente. Vamos ver aqui. Essa criança que eu comentei tem 9 anos, viveu até os 6 anos com a avó e a mãe. Hoje vive com esse padrasto. Teve dificuldade de aprender, pois fez os primeiros anos escolar na pandemia. Entendi. Então, quando ele começou as aulas assim de ensino fundamental, era a época ali da pandemia. Então foi dentro de casa. Tava estudando em casa, assim, não é dentro de casa. Como é que é? Pela internet, né? Gente, esqueci a palavra. A pandemia trouxe bastante dificuldade para as crianças também, tá, gente? Porque o que aconteceu? O convívio social parou. Elas não iam mais para a escola, elas não iam mais socializar, não tinha mais parquinho, não tinha mais nada. Essas crianças estavam trancadas dentro de casa, muitas vezes com os pais que já estavam irritados. Muitos pais se separaram durante a pandemia, brigavam demais. Então as crianças tiveram sim muitos problemas de ordem emocional do período da pandemia. Então ali, ó, ele viveu com a avó e com a mãe até os 6 anos. O que eu não entendi aqui, Soraya, foi o seguinte: depois que ele for, agora que ele vive com um padrasto, é só com o padrasto ou a mãe vive junto? Hoje a maior dificuldade são os relacionamentos, se aproxima mais das crianças com problemas, exemplo, autistas. Porque talvez aqui ele veja que quando um lado tá mais fragilizado, é mais fácil de ele se aproximar,
tá? Dependendo de como foi o exemplo de relações que ele teve durante esse período, tá? Porque a criança, ela começa a se relacionar, ela vai se relacionando com o outro da forma que nós vamos nos relacionando com ela, ou quando ela vê que os nossos pais, ou a minha mãe, a minha avó, por exemplo, dele, né, tá? Que via a mãe e a avó, como que se relacionavam. Entende? Era sob ameaça, era sempre o lado mais fraco que tinha que ceder, que romper. Então essa criança vai observando como que vai sendo esses relacionamentos. E é assim que ela vai se relacionando. Gente, nós somos os exemplos para elas. Então a forma que a gente se relaciona é muito importante dentro de casa. Ou seja, como o marido trata a mulher, como a mulher trata o marido, como vocês tratam os filhos. A mãe vive junto, sim. Tá, bom, pelo menos mal. Achei que ele só vivia com o padrasto. Entendi ali que ele só tava com o padrasto agora. Mas se a mãe vive junto, pelo menos ele tem esse convívio com a mãe desde sempre, né? Nunca se separou porque viveu com a avó e com a mãe, mas tá com o padrasto agora. Mas ele não tem essa figura paterna que demonstre um tipo de relação que ele poderia ter mais na frente. Por isso que as relações ficam mais fragilizadas agora. Porque ele não tem um modelo de relação, principalmente entre um homem e uma mulher ali, entre o pai, a figura paterna, e a figura materna. Ele tem um tio adolescente autista, tá? E ele se relaciona bem com esse tio? Se ele se relaciona bem, se o menino tem o quê? Tem uns 15, 16 anos por aí? Mas se ele tem um bom relacionamento, já é alguma coisa. Mas também depende como que é essa relação desse menino, desse tio, com as outras pessoas. Porque às vezes a criança vai modelar uma pessoa, tá? Vamos dizer, vai modelar pai e mãe. Ou mais pra frente ela começa a modelar quem? Outras pessoas. Porque ela já tá na escola, ela já tá fazendo outras coisas. Aí ela pega como modelo, vamos dizer, a professora. Porém, a professora é muito brava e não tem uma relação boa nem com os alunos e nem com as outras pessoas dentro da escola. Aí o que que acontece? Essa criança vai tirando de exemplo como essa professora vai se relacionando com as outras pessoas, tá? Então, por isso que essa base lá no início, ali dentro de casa, ela tem que ser muito, muito segura, muito forte, tá? Para que isso não aconteça, para que na hora que ela se depare com uma outra figura de autoridade, que ela também vá querer ter de exemplo, e se essa figura de autoridade não tiver uma boa relação, ela não queira se relacionar da mesma forma que essa pessoa, tá? Minha gente, minha maravilhosa, vocês têm mais alguma pergunta? Eu finalizei aqui com vocês, tá? Que eram os principais traumas aqui da criança, quais são os principais traumas do abandono infantil. Vou dizer de novo aqui para vocês. Não vai ficar gravada aqui no Instagram, porém ela fica depois lá no canal Psique da Criança no YouTube. Eu sempre coloco aqui nos stories, então redireciono vocês lá para a página, caso alguém tenha perdido ou tenha visto até um período, até uma parte depois tenha saído. Alexandra, tem algum livro do Winnicott ou da Melanie Klein para indicar? Tenho, eu já falei desse, né, do Privação e Delinquência. Da Melanie Klein tem Psicanálise da Criança. Ela tem um livro desse. É um livro mais ou menos desse tamanho aqui também, tá? Dessa grossura, assim, mas é Psicanálise de Criança. Ali são casos que ela teve durante o período que ela trabalhou com as crianças, tá? Deixa eu ver o que mais do Winnicott. Tem outro livro dele. Imagina, Soraya!
Eu que agradeço. Outro livro do Winnicott que eu gosto bastante é Tudo Começa em Casa. É muito bom, tá? É dele também. Então te indico esses 3 aí. E depois, assim, na hora que tu vai comprando, tu vai vendo os outros que vai aparecendo. É uma loucura. A gente vai lendo e vai ficando cada vez mais maravilhada. Eu sou suspeita de falar, né? Se eu for falar de psicanálise aqui, eu vou puxar muito o saco. Tá certo, minha gente? Um beijo. Um bom domingo para vocês, uma excelente semana. Quinta-feira nos vemos no Quinta do Divã, com as perguntas, com as dúvidas. Quem quiser participar, para a gente fazer uma mini análise assim, estaremos lá. Tenham um excelente domingo e até quinta-feira. Beijo e um abraço bem apertado. Brigadão!